A chuva How caía could you fina let this sobre a cidade happen? naquela tarde Please, cinzenta, calm down. We can desenhando fix trilhas this. silenciosas Look at nos them. vidros das janelas e espalhando could you frio let leve this que happen? parecia entrar Please, direto nos calm ossos. down. We can A fix mansão this. no Fix alto do it, look bairro at them. nobre permanecia iluminada How could como you let sempre, this happen? imponente, Please, intocável, calm down. mas We por can dentro fix this. carregava um Fix it, look silêncio at them. pesado demais para um lugar How tão could you grande. let this happen? Augusto Ferraz Please, observava calm tudo down. da We can janela do fix this. escritório, Fix it, look at parado, them. imóvel, segurando um copo de café já frio que havia esquecido nas mãos havia minutos. Talvez horas. O tempo tinha perdido forma desde que o riso da casa deixou de existir. 2 anos antes, aquele mesmo espaço era preenchido por gargalhadas, brinquedos espalhados e pelo som suave da voz de Elvira chamando os filhos para dormir. Agora, restavam corredores longos, funcionários andando em passos leves demais e um homem de 40 e poucos anos tentando entender como alguém podia estar cercado de luxo e ainda assim sentir um vazio tão grande. Os trigêmeos dormiam no segundo andar. Lucas, Mateus e Benício. 4 meses de vida e já haviam conhecido mais lágrimas do que risos. Augusto respirou fundo, fechando os olhos por um instante. A responsabilidade esmagava. Ele não confiava mais em ninguém. Não depois de tantas visitas falsas, amizades interessadas, pessoas que apareciam oferecendo ajuda e desapareciam assim que percebiam que não teriam acesso ao que queriam. Foi então que Lívia apareceu. Bonita, educada, aparentemente gentil. Entrou na vida dele com paciência, com palavras certas, sempre sabendo quando falar e quando apenas sorrir. Dizia que queria construir algo verdadeiro. Dizia que amava as crianças. Dizia que entendia a dor dele. Augusto queria acreditar. Precisava acreditar. Mas algo dentro dele ainda desconfiava. Nos últimos dias, pequenas coisas começaram a incomodar. Comentários sutis sobre dinheiro, perguntas sobre herança disfarçadas de preocupação, sugestões de mudar documentos para garantir segurança. Nada explícito. Nada que ele pudesse apontar como errado. Ainda assim, a inquietação crescia. Foi por isso que decidiu testar. Não era um plano bonito. Nem honesto. Mas ele já tinha sido enganado antes e jurou que nunca mais colocaria os filhos em risco. Se Lívia era realmente quem dizia ser, o teste provaria. Se não fosse, ele descobriria antes que fosse tarde. Naquela noite, ele combinou tudo em silêncio. Pediu para os funcionários manterem distância e disse que iria descansar mais cedo. Subiu para o quarto principal enquanto a casa diminuía o ritmo. Do lado de fora, o som distante da chuva voltava a cair. O guarda-roupa embutido era grande o suficiente para um adulto se esconder. Augusto respirou fundo antes de entrar. Sentiu o absurdo daquilo. Um milionário, dono de empresas, escondido como um adolescente tentando ouvir conversas. Mas era o único jeito de enxergar a verdade sem máscaras. Ele deixou a porta entreaberta. Do lado de fora, a luz suave do abajur iluminava metade do quarto. O relógio marcava quase 10 da noite quando ouviu passos no corredor. O som dos saltos era inconfundível. Lívia entrou devagar, segurando o celular e falando baixo, como quem não queria ser ouvida. Augusto prendeu a respiração. Ela se aproximou da janela, olhou para fora e então começou a rir. Não era o riso doce que usava diante dele. Era seco. Frio. Está tudo caminhando, disse ela, a voz baixa. Ele está mais vulnerável do que imaginei. O coração de Augusto acelerou. Ela fez uma pausa, escutando alguém do outro lado da linha. Não, ele ainda não assinou nada, mas vai assinar. Só preciso de mais um pouco de tempo. Dentro do armário, Augusto sentiu um frio subir pela espinha. A mão apertou a própria perna com força. Talvez estivesse entendendo errado. Talvez fosse outra coisa. Tentou se convencer disso. Lívia continuou. Os bebês? Relaxa. Eles são parte do pacote. Tudo precisa parecer perfeito até o casamento. O silêncio dentro do armário ficou pesado. Augusto sentiu a respiração falhar por um instante. Parte do pacote. As palavras ecoaram como um soco. Ela riu novamente. Você sabe como funciona. Primeiro vem a confiança. Depois a assinatura. Depois a gente resolve o resto. Augusto fechou os olhos, tentando processar o que estava ouvindo. A mente gritava para sair dali, confrontar, perguntar, exigir explicações. Mas o corpo não se movia. Algo dizia que precisava ouvir mais. Precisava entender até onde aquilo ia. Do lado de fora, Lívia caminhou pelo quarto, passando perto do armário sem imaginar que ele estava ali, a poucos centímetros, escutando cada palavra. Não se preocupa, ela disse, agora quase sussurrando. Ele não desconfia de nada.
Dentro do armário, Augusto sentiu algo quebrar lentamente dentro do peito. Não era apenas raiva. Era vergonha. Medo. A sensação amarga de perceber que talvez tivesse colocado a própria família em perigo de novo. A chuva aumentou lá fora, batendo mais forte na janela. Lívia encerrou a ligação e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, caminhou até o espelho e sorriu para o próprio reflexo. Um sorriso calculado, ensaiado. Um sorriso que Augusto nunca tinha visto. Ela apagou a luz e saiu do quarto. A porta se fechou. O silêncio voltou. Augusto permaneceu imóvel dentro do armário por longos segundos, tentando respirar. As palavras não saíam da cabeça. Vulnerável. Assinar. Parte do pacote. Quando finalmente saiu, as pernas tremiam. Ele sentou na beira da cama e levou as mãos ao rosto, percebendo que o teste que tinha criado era muito mais perigoso do que imaginava. Porque agora havia uma verdade impossível de ignorar. E ele não tinha ideia do que fazer com ela. A madrugada passou lenta, pesada, como se cada minuto arrastasse um peso invisível pelos corredores da casa. Augusto não dormiu. Ficou sentado na poltrona do quarto olhando para a porta fechada, revivendo cada palavra que havia escutado. Quanto mais pensava, mais difícil era aceitar. Parte dele ainda tentava justificar. Talvez fosse um mal-entendido. Talvez ele tivesse tirado conclusões precipitadas. Mas a expressão no rosto de Lívia quando ela pensava estar sozinha, aquilo não parecia engano. O som de um choro distante interrompeu seus pensamentos. Um dos bebês havia acordado. Instintivamente ele se levantou, caminhou até o corredor e subiu em direção ao quarto das crianças. A porta estava entreaberta, e a luz suave do abajur revelava Rosa balançando Lucas nos braços, cantando baixo uma canção antiga que parecia trazer calma para todo o ambiente. Rosa estava naquela casa há poucas semanas, mas já se movia como se conhecesse cada respiração dos trigêmeos. Não era apenas cuidado técnico. Era presença. Augusto ficou parado na porta observando sem ser notado. O jeito como ela falava baixinho, como ajeitava a manta sem pressa, como sorria mesmo claramente cansada. Por um instante, ele sentiu vergonha. Enquanto ele se escondia em armários tentando descobrir verdades, aquela mulher simples sustentava a paz da casa com as próprias mãos. Senhor Augusto? Rosa percebeu a presença dele e falou baixinho para não acordar os outros dois. Desculpa, não queria atrapalhar, ele disse, a voz rouca. Não atrapalha não. Ele acordou assustado, mas já vai dormir de novo. Augusto entrou devagar. Lucas se acalmou quase imediatamente no colo dela, agarrando o dedo da babá com força. Era estranho como os filhos pareciam reconhecer segurança nela. Você dorme alguma hora? Ele perguntou tentando sorrir. Rosa deu um riso leve. Quando eles deixam. O silêncio que se seguiu foi confortável por alguns segundos, até que Augusto lembrou das palavras que havia ouvido horas antes. A culpa apertou o peito. Olhou para Rosa e pensou em como tudo naquela casa parecia girar em torno de confiança, e como ele não sabia mais em quem confiar. Obrigado por cuidar deles, disse de repente. Rosa apenas assentiu, sem perceber o peso daquela frase. Ao sair do quarto, Augusto encontrou Lívia no corredor. Ela estava impecável mesmo àquela hora, como se nunca perdesse o controle da própria imagem. Você não veio dormir, ela comentou com voz suave. Não consegui, ele respondeu, desviando o olhar. Lívia tocou o braço dele com delicadeza. Você precisa descansar. Está carregando tudo sozinho. A proximidade dela agora causava desconforto. Augusto se afastou discretamente. Vou tentar. Ela sorriu, mas os olhos observavam demais. Analisavam demais. Não fica paranoico, Augusto. A casa está segura. Eu estou aqui para ajudar. As palavras soaram quase iguais às que ele tinha ouvido na ligação. O estômago revirou. Claro, ele respondeu apenas. Na manhã seguinte, a mansão voltou ao ritmo normal. Funcionários circulando, cheiro de café fresco vindo da cozinha, sons suaves de conversa. Mas para Augusto tudo parecia diferente. Como se uma cortina tivesse sido arrancada e ele agora enxergasse detalhes antes invisíveis. Lívia sentou-se à mesa do café e começou a falar sobre documentos, investimentos, planos para o futuro. Falava naturalmente, mas havia sempre um ponto em comum: controle. Estava pensando, ela dizia enquanto mexia no café, talvez fosse melhor regularizar algumas coisas. Seguro de vida, guarda preventiva, você sabe, para proteger as crianças caso algo aconteça. Augusto sentiu o coração acelerar. Podemos ver isso depois,
respondeu. Depois quando? Ela insistiu com um sorriso delicado. Você sabe como o mundo é imprevisível. Ele observou o rosto dela tentando identificar qualquer sinal da mulher que ouvirá na noite anterior. Não encontrou nada. Era como se estivesse diante de duas pessoas diferentes. Rosa entrou na sala naquele momento com Benício no colo e pediu licença para levar os bebês ao jardim, aproveitar o sol da manhã. Augusto observou a cena em silêncio. Lívia lançou um olhar rápido, quase imperceptível, mas havia algo nele, algo frio. Ela está ficando muito próxima deles, comentou Lívia casualmente. É o trabalho dela, respondeu Augusto. Sim, claro, só acho que às vezes as pessoas confundem os papéis. Augusto não respondeu. As palavras ficaram pairando no ar. Durante o resto do dia, ele passou a observar mais. Pequenos gestos. Pequenas frases. Lívia sempre tentando orientar decisões, sempre sugerindo mudanças que envolviam documentos, contratos, assinaturas. Nada explícito, mas constante. No fim da tarde, ele entrou no escritório e fechou a porta. Precisava pensar. Precisava de um plano. Não podia confrontar ainda. Se estivesse errado, destruiria tudo. Se estivesse certo, precisava de provas. Precisava entender até onde aquilo ia. Foi então que tomou uma decisão silenciosa, continuaria observando. O teste não tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando. Enquanto isso, no jardim, Rosa ria baixinho tentando fazer os trigêmeos acompanharem um brinquedo colorido que balançava ao vento. Sem saber, ela se tornava cada vez mais o centro de uma guerra invisível. Porque alguém naquela casa já tinha percebido a influência dela. E não gostava nem um pouco disso. Do outro lado da varanda, Lívia observava a cena com os braços cruzados e um sorriso pequeno demais para ser gentil. O jogo havia começado. O sol da manhã atravessava as árvores do jardim em faixas douradas, espalhando luz sobre o gramado onde Rosa estendia uma manta grande para os trigêmeos. Lucas mexia as perninhas com energia. Mateus observava tudo em silêncio atento e Benício soltava pequenos sons como se tentasse conversar com o mundo. O ar parecia leve ali fora, distante do peso que ocupava os corredores da casa. Rosa respirou fundo, sentindo pela primeira vez em dias um pouco de paz. Estar com os bebês era diferente de qualquer coisa que já tinha vivido. Eles não julgavam, não desconfiavam, não escondiam intenções. Só precisavam de cuidado, calor e presença. E isso ela sabia oferecer. Vamos, meus amores, olha o passarinho, disse baixinho, apontando para uma ave que pousava próxima ao jardim. Lucas abriu um sorriso largo, e Rosa sorriu junto. Pequenos momentos como aquele faziam o cansaço desaparecer. Do alto da varanda, Augusto observava em silêncio. Tinha uma xícara de café nas mãos, mas não bebia. Apenas assistia. Era estranho perceber que os filhos pareciam mais tranquilos com Rosa por perto. Ela tinha uma naturalidade que ele nunca conseguirá alcançar. Talvez porque ainda estivesse aprendendo a ser pai sozinho. Talvez porque a dor do luto ainda pesasse sobre cada gesto. As palavras ouvidas na noite anterior voltavam à cabeça como uma cicatriz recém-aberta. Ele olhou para baixo novamente, vendo Rosa ajeitar a manta quando o vento levantou uma ponta, protegendo os bebês com o corpo sem nem perceber. Um gesto automático. Instintivo. Você está observando ela de novo. A voz de Lívia surgiu atrás dele. Augusto virou devagar. Ela se aproximou, apoiando os braços na varanda ao lado dele. Ela é boa com eles, disse ele. É, boa até demais, respondeu Lívia, mantendo o tom leve. Augusto franziu a testa. O que quer dizer com isso? Lívia deu de ombros, sorrindo. Nada demais. Só acho curioso como os bebês ficam mais calmos com ela do que com qualquer outra pessoa. Às vezes funcionários esquecem o lugar deles. A frase ficou no ar, pesada. Ela só está fazendo o trabalho, respondeu Augusto, mais seco do que pretendia. Lívia não insistiu. Apenas sorriu e mudou de assunto, falando sobre um jantar beneficente no fim de semana. Mas Augusto percebeu o olhar dela descendo novamente para o jardim, observando Rosa com uma expressão difícil de interpretar. Mais tarde, já dentro da casa, Rosa levava os bebês para o quarto quando encontrou Dona Lourdes no corredor. Menina, você não para nunca? A cozinheira comentou, meio brincando. Eles gostam de ficar lá fora, respondeu Rosa sorrindo. Dormem melhor depois. Dona Lourdes observou os 3 bebês e suspirou. Você tem jeito com criança. Nem toda mulher tem isso. Rosa agradeceu com um sorriso tímido. Para ela, aquilo não era talento.
Era coração. Enquanto trocava as fraldas e preparava a próxima mamada, ela não percebeu a porta abrindo lentamente. Lívia entrou, silenciosa, encostando-se no batente. Você realmente gosta deles, não é? Perguntou com voz suave. Rosa se virou, um pouco surpresa. Gosto sim. São os anjinhos. Lívia se aproximou lentamente, observando cada movimento dela. Só toma cuidado para não se apegar demais, às vezes a gente esquece que certas coisas não nos pertencem. Rosa não entendeu bem o tom, mas respondeu educadamente. Eu sei separar as coisas, senhora, digo, Lívia. Que bom, ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Porque crianças se confundem rápido. E eu não quero que eles cresçam sem saber quem é a figura materna de verdade. A frase acertou Rosa como uma agulha fina. Ela ficou em silêncio, concentrada em fechar a roupa de Mateus. Não se preocupa, disse afinal, tentando manter a calma. Meu papel é cuidar deles. Exatamente, respondeu Lívia. Cuidar. Não substituir. Quando Lívia saiu do quarto, o ar pareceu mais pesado. Rosa olhou para os bebês e sentiu um aperto estranho no peito. Não era medo, exatamente. Era a sensação de que algo invisível estava se formando. No escritório, Augusto tentava trabalhar, mas a mente insistia em voltar àquela ligação. Ele abriu o notebook e começou a revisar documentos antigos, procurando qualquer sinal de que talvez tivesse sido ingênuo demais. Quase sem perceber, abriu também o sistema das câmeras da casa. A imagem do jardim apareceu na tela, mostrando Rosa sentada no chão, balançando Benício no colo. Ele ficou observando por longos minutos. Não sabia exatamente o que procurava. Talvez provas contra Lívia. Talvez tranquilidade. O que encontrou foi algo diferente. Rosa cantava baixinho uma música simples. Lucas ria. Mateus batia as mãozinhas no ar. E por alguns segundos, parecia que a casa voltava a respirar. Augusto desligou a tela devagar. Sentiu um peso de culpa crescer. Enquanto ele armava testes e escondia segredos, aquela mulher só fazia o que sabia: cuidar. Naquela noite, durante o jantar, Lívia voltou ao assunto dos documentos. Conversei com um advogado hoje, disse casualmente. Ele pode facilitar tudo. Segurança para você e para os meninos. Augusto levantou o olhar. Não pedi para você falar com advogado nenhum. Ela riu. Estou tentando ajudar. Você vive ocupado, alguém precisa pensar nessas coisas. Augusto não respondeu. Apenas observou o sorriso dela por tempo demais. Do outro lado da mesa, Rosa passava rapidamente levando uma bandeja. Sentiu o clima estranho, mas seguiu em silêncio. Mais tarde, quando a casa finalmente se acalmou, ela levou os trigêmeos para dormir. Lucas segurou seu dedo antes de fechar os olhos, como se não quisesse soltar. Rosa sorriu e ficou ali alguns minutos, só ouvindo a respiração tranquila dos três. Sem perceber, uma lágrima escapou. Ela já tinha perdido muita gente na vida. Talvez por isso se apegasse tão rápido. Talvez por isso sentisse que precisava protegê-los. No corredor escuro, alguém observava pela fresta da porta. Lívia. Os olhos fixos, calculando cada detalhe. Porque agora não era apenas desconfiança. Era ciúme. E quando o ciúme começou a crescer, o jogo deixou de ser sutil. Algo estava prestes a acontecer naquela casa. A manhã seguinte começou tranquila demais, e Rosa já tinha aprendido que, naquela casa, silêncio excessivo quase sempre era sinal de tempestade chegando. Ela acordou antes do sol nascer, como de costume, desceu para a cozinha e preparou as mamadeiras enquanto o casarão ainda dormia. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao som distante da chuva fraca que voltava a cair lá fora. Lucas foi o primeiro a acordar, chorando baixinho. Depois Mateus. Benício veio logo em seguida, como se os três compartilhassem o mesmo relógio invisível. Rosa ria sozinha tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo, equilibrando mamadeiras, paninhos e pequenos choros que se transformavam em risadas. Era cansativo, mas era um cansaço bom. No entanto, quando abriu a geladeira para pegar a última mamadeira preparada, franziu a testa. Faltava uma. Ela piscou algumas vezes, confusa. Tinha certeza absoluta de que havia feito 3. Revirou as prateleiras, olhou atrás dos potes, verificou novamente. Nada. Estranho, murmurou. Sem perder tempo, preparou outra mamadeira às pressas. Os bebês não podiam esperar. Mas a sensação desconfortável ficou grudada nela, pequena e incômoda. Mais tarde, na cozinha, comentou casualmente com Dona Lourdes.
Eu podia jurar que tinha feito 3 mamadeiras. A cozinheira deu de ombros. Cansaço, menina. Com 3 bebês, qualquer um se confunde. Rosa sorriu sem graça, tentando acreditar nisso. Foi quando Lívia entrou na cozinha, impecável como sempre, segurando uma xícara delicada. Bom dia, disse com voz doce. Tudo bem por aqui? Sim, respondeu Rosa. Ela só esqueceu uma mamadeira, comentou Dona Lourdes antes que Rosa pudesse evitar. Lívia abriu um sorriso compreensivo. Ah, isso acontece, ainda mais quando alguém está sobrecarregado. A forma como falou pareceu gentil, mas Rosa sentiu algo por trás. Algo sutil demais para explicar. Durante o restante do dia, pequenos detalhes começaram a incomodar. A manta azul de Lucas apareceu no berço errado. Um pacote de fraldas que Rosa tinha acabado de abrir sumiu e reapareceu em outro lugar. Nada grave. Nada que justificasse preocupação real. Ainda assim, a sensação de descontrole começou a crescer. No fim da tarde, Rosa desceu rapidamente para pegar água enquanto os bebês dormiam. Quando voltou ao quarto, sentiu o coração disparar. A janela estava aberta. O vento frio balançava as cortinas, e Mateus chorava inquieto no berço. Meu Deus! Rosa correu para fechar a janela, abraçando o bebê logo em seguida. Ela tinha certeza de que havia deixado tudo fechado. Absoluta certeza. Segurou Mateus no colo tentando acalmá-lo, mas as mãos tremiam. Nesse momento, seu Amaro apareceu no corredor. Aconteceu alguma coisa? A janela, eu não sei como abriu, respondeu Rosa nervosa. Ele olhou para a janela e depois para ela, sem dizer nada. O silêncio dele foi pior que qualquer acusação. Logo atrás, passos firmes se aproximaram. Lívia. O que houve? Perguntou com expressão preocupada. A janela estava aberta, disse seu Amaro. Lívia levou a mão ao peito dramaticamente. Meu Deus, com esse frio? Eles podem ficar doentes. Rosa tentou explicar. Eu fechei, eu tenho certeza que fechei. Lívia aproximou-se, tocando o braço dela com aparente gentileza. Rosa, eu sei que você está dando o seu melhor, mas precisa ter mais atenção. Eles são muito pequenos. As palavras eram suaves, mas cortavam. Rosa sentiu o rosto esquentar. Eu juro que não fui eu. Lívia apenas sorriu de leve. Claro, querida. Só precisamos evitar que aconteça de novo. Quando ela saiu, Rosa percebeu que seu Amaro ainda olhava para ela com dúvida. Aquilo doeu mais do que queria admitir. Naquela noite, Augusto chegou tarde do escritório. Encontrou Lívia na sala, sentada no sofá com um olhar preocupado. Precisamos conversar, disse ela. Ele sentou devagar. O que foi? Sobre a Rosa, começou Lívia, hesitando como se não quisesse falar. Acho que ela está muito cansada. Hoje deixou a janela do quarto aberta. Os bebês poderiam ter ficado doentes. Augusto franziu a testa. Ela fez isso? Não sei, talvez tenha sido distração. Só estou preocupada com as crianças. As palavras soavam cuidadosas demais. Augusto lembrava da ligação no quarto. Cada frase agora era analisada como peça de quebra-cabeça. Vou observar, respondeu apenas. No andar de cima, Rosa colocava os bebês para dormir. Lucas segurava seu dedo, Benício já cochilava e Mateus ainda reclamava baixinho. Ela cantou a mesma música de sempre, tentando afastar o peso que começava a se instalar dentro dela. Quando saiu do quarto, percebeu alguém parado no fim do corredor. Lívia. Eles gostam muito de você, disse ela, sorrindo. Eu gosto deles também. Eu percebo, respondeu Lívia, aproximando-se lentamente. Só lembre que carinho demais pode confundir as coisas. Rosa ficou em silêncio. Boa noite, disse Lívia, virando-se e indo embora. Rosa ficou parada olhando o corredor vazio, sentindo um arrepio subir pela nuca. Naquele momento, ela não sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas algo dentro dela começou a entender que aquilo não era acaso. As coisas não estavam apenas saindo do lugar. Alguém estava mexendo nelas. E isso era só o começo. Os dias seguintes trouxeram uma sensação estranha para dentro do casarão. Não era algo visível, mas podia ser sentido nos pequenos silêncios, nos olhares que desviavam rápido demais e nas conversas interrompidas quando Rosa se aproximava. Ela tentava ignorar, focar apenas nos bebês, mas a atmosfera ao redor começava a pesar. Na manhã de terça-feira, Rosa preparou as mamadeiras como sempre, alinhando tudo com cuidado sobre a bancada da cozinha. Conferiu 2 vezes antes de subir. Não queria cometer erros. Não depois dos comentários sobre a janela.
Quando voltou mais tarde para pegar outra mamada, uma mamadeira havia desaparecido novamente. O coração acelerou. Não é possível, murmurou, olhando ao redor. Procurou na pia, no balcão, dentro da geladeira, até dentro do lixo. Nada. Dona Lourdes entrou na cozinha e observou a cena. Perdeu alguma coisa de novo? A pergunta veio carregada de um tom que Rosa não gostou. A mamadeira sumiu, eu tinha deixado aqui. A cozinheira balançou a cabeça. Você anda distraída demais, menina. Rosa mordeu os lábios. Não respondeu. Fez outra mamadeira rapidamente e subiu. No quarto dos bebês, tentou afastar a frustração. Lucas sorriu quando a viu, estendendo as mãos pequenas. Ela pegou o menino no colo e sentiu o corpo relaxar. Ali era o único lugar onde tudo fazia sentido. Mas a paz durou pouco. À tarde, enquanto arrumava roupas limpas, ouviu passos no corredor. Augusto entrou devagar, o semblante cansado. Tudo bem? Perguntou. Sim, senhor, respondeu ela, embora a voz não soasse convincente. Ele percebeu. Aconteceu alguma coisa? Rosa hesitou. Não queria parecer reclamona. Não queria levantar suspeitas. Nada importante, só coisa saindo do lugar. Augusto observou o rosto dela por um instante, como se quisesse dizer algo, mas não encontrou palavras. Se precisar de ajuda, me avisa, disse antes de sair. Rosa sorriu de forma educada, mas quando ficou sozinha sentiu um nó crescer no estômago. Até ele parecia distante agora. Naquela noite, durante o jantar, Lívia conduziu a conversa com naturalidade calculada. Acho que a Rosa está sobrecarregada, comentou mexendo no vinho. Talvez não esteja preparada para 3 bebês ao mesmo tempo. Augusto levantou o olhar. Ela parece dar conta. Dar conta não é só manter eles vivos, respondeu Lívia suavemente. É garantir segurança. Estabilidade. As palavras ficaram suspensas no ar. Estamos falando da mesma pessoa que deixou a janela aberta? Acrescentou com um sorriso triste. Augusto não respondeu. Apenas continuou comendo em silêncio. No andar de cima, Rosa ninava Benício sem imaginar a conversa que acontecia abaixo. Mais tarde, quando finalmente conseguiu colocar os 3 para dormir, desceu até a lavanderia para buscar roupas limpas. Ao abrir o armário, algo caiu no chão. Uma mamadeira. Ela congelou. Era a mesma que havia desaparecido de manhã. O leite estava azedo, com cheiro forte. Rosa ficou olhando sem entender. Como aquilo tinha ido parar ali? Rosa? A voz de Dona Lourdes veio atrás. A cozinheira se aproximou e franziu o nariz. Que cheiro é esse? Rosa levantou a mamadeira, ainda em choque. Eu não sei como isso veio parar aqui. Dona Lourdes cruzou os braços. Isso estava escondido? Não. Respondeu rápido demais. Eu nunca faria isso. A expressão da cozinheira endureceu. Então alguém colocou por você? Rosa abriu a boca, mas não conseguiu responder. A pergunta parecia absurda, e ao mesmo tempo era a única explicação possível. Silêncio. Um silêncio pesado, cheio de julgamento. Na manhã seguinte, a história já parecia conhecida por todos. Rosa percebia olhares diferentes. Murmúrios interrompidos. Seu amaro passou por ela no corredor e apenas acenou, sério demais. O isolamento começava. Quando entrou no quarto dos bebês, encontrou Lívia sentada na cadeira de amamentação, segurando Lucas. Ah, você chegou, disse com um sorriso doce. Estava tentando acalmar ele. Rosa estendeu os braços automaticamente. Posso pegar? Lívia demorou um segundo antes de entregar o bebê. Claro, só achei que talvez você precisasse de um descanso. Anda tão cansada. Rosa sentiu a provocação escondida. Estou bem. Lívia inclinou a cabeça, observando. Sabe, às vezes admitir que não consegue é mais honesto do que insistir. Eu consigo, respondeu Rosa, mais firme do que pretendia. Lívia sorriu. Espero que sim. Quando saiu do quarto, Rosa sentiu algo diferente. Não era só desconforto. Era a sensação clara de estar sendo empurrada lentamente para fora. Naquela tarde, Augusto recebeu uma mensagem no celular enviada no grupo dos funcionários da casa. Esses bebês dão trabalho demais. Não sei se aguento ficar aqui por muito tempo. A mensagem vinha do número de Rosa. Ele franziu a testa, confuso. Poucos segundos depois, viu Lívia entrar no escritório. Você viu? Perguntou ela com preocupação ensaiada. Acho que ela está no limite. Augusto olhou para a tela novamente. Parte dele queria acreditar que havia explicação.
Outra parte lembrava da noite no armário. No andar de cima, Rosa olhava para o próprio celular sem entender. A mesma mensagem aparecia enviada, mas ela nunca tinha escrito aquilo. O sangue gelou. Alguém estava usando o celular dela. Agora não havia mais dúvida. Ela não estava apenas cometendo erros. Alguém estava armando tudo. E, pior que isso, estava conseguindo. O silêncio dentro do quarto parecia mais pesado do que o habitual. Rosa segurava o celular com as mãos trêmulas, olhando para a mensagem enviada no grupo da casa como se pudesse desaparecer se ela piscasse mais uma vez. Mas não desaparecia. Estava ali. Escrita como se fosse dela. Esses bebês dão trabalho demais. Não sei se aguento ficar aqui por muito tempo. As palavras ardiam. Ela desceu as escadas quase correndo, tentando controlar a respiração. Encontrou Dona Lourdes na cozinha. Dona Lourdes, eu não mandei aquela mensagem, disse, a voz falhando. A cozinheira continuou mexendo a panela sem olhar para ela. Tá lá com seu nome, não tá? Mas alguém pegou meu celular, eu juro. Dona Lourdes soltou um suspiro cansado. Rosa, ninguém tem tempo para ficar fazendo essas coisas. A frase doeu mais do que ela esperava. Era como se já tivesse sido julgada. Rosa ficou parada alguns segundos, sem saber o que dizer, até ouvir passos suaves entrando na cozinha. Lívia. Está tudo bem aqui? Perguntou com o sorriso calmo de sempre. Rosa virou-se imediatamente. Eu não mandei aquela mensagem. Lívia ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Claro, se você diz. Alguém pegou meu celular. Quem faria isso? Perguntou Lívia suavemente, inclinando a cabeça. Você acha que alguém está contra você? Rosa abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque qualquer resposta parecia absurda. Talvez você esteja só cansada, continuou Lívia, aproximando-se. É muita pressão. Ninguém vai te culpar se quiser descansar. A forma como disse descansar soou quase como expulsão. Rosa recuou um passo. Eu amo cuidar deles. Lívia sorriu de leve. Amar não é sempre suficiente. Ela saiu da cozinha deixando um rastro de perfume caro e um vazio pesado. Mais tarde, seu Amaro apareceu no corredor e pediu que Rosa descesse até a sala de estar. O tom dele era sério demais. Quando entrou, viu Augusto sentado no sofá. O rosto fechado. Lívia estava ao lado dele, de pé, com expressão preocupada. O estômago de Rosa afundou. Senta, Rosa, disse Augusto. Ela sentou na ponta da poltrona, as mãos suando. O que aconteceu, senhor? Seu Amaro colocou um saquinho plástico sobre a mesa. Dentro, um colar de ouro com uma pedra verde brilhando sob a luz. Isso foi encontrado no bolso do seu uniforme, disse o mordomo. Rosa sentiu o mundo girar. O quê? Não, não é meu. Lívia levou a mão ao peito. É meu colar. Estava no meu quarto. Eu nunca entrei no seu quarto. Rosa respondeu, já com lágrimas nos olhos. Augusto respirou fundo, claramente desconfortável. Como isso foi parar com você? Eu não sei. A voz dela saiu alta demais. Estão armando para mim. Silêncio. O olhar de Augusto vacilou. Havia dúvida nele. Isso doeu mais do que qualquer acusação. Rosa, disse ele lentamente, as coisas estão acontecendo uma atrás da outra, a janela, as mamadeiras, a mensagem, agora isso. Eu não fiz nada. Ela quase gritou. Lívia abaixou os olhos, fingindo tristeza. Eu tentei acreditar nela, mas está ficando difícil. Rosa olhou para ela e sentiu um frio subir pela espinha. A postura calma, o tom suave, tudo parecia perfeitamente ensaiado. Senhor Augusto, eu juro pela minha mãe, eu nunca roubei nada na vida. O rosto dele endureceu. Eu não quero tomar nenhuma decisão precipitada, mas, por enquanto, você vai ficar afastada do quarto dos meninos. Foi como se o ar tivesse sido arrancado do peito. Não, por favor, eles precisam de mim. Eles vão ficar bem, disse Lívia rapidamente. Eu cuido deles. Rosa sentiu as pernas fraquejarem. Seu Amaro tocou levemente no braço dela. Vamos subir, menina. Ela não resistiu. Apenas deixou ser conduzida escada acima, ouvindo ao longe o choro de um dos bebês. Cada passo parecia uma facada. No quartinho pequeno do terceiro andar, ela fechou a porta e deslizou até o chão. As lágrimas vieram fortes, silenciosas. Ela abraçou os joelhos, tentando respirar. Tudo estava desmoronando rápido demais. Lá embaixo, Augusto permaneceu sentado, olhando para o colar sobre a mesa. O peito apertava.
Algo naquela situação não parecia certo, mas as evidências estavam ali. Lívia sentou-se ao lado dele. Eu sei que isso é difícil, disse suavemente. Você só está tentando proteger seus filhos. As palavras ecoaram dentro dele. Proteger. Era exatamente o que pensava estar fazendo. No andar de cima, Rosa ouvia os sons abafados da casa e o choro distante dos bebês. Cada lágrima que caía vinha acompanhada de uma pergunta. Quem estava fazendo aquilo? E por quê? Ela enxugou o rosto devagar, tentando pensar. Se alguém conseguia plantar objetos, enviar mensagens e virar todos contra ela, então aquela pessoa estava sempre por perto. Muito perto. Do outro lado do corredor, uma sombra parou por alguns segundos diante da porta fechada do quarto de Rosa. Lívia. O sorriso fino surgiu novamente. Porque agora Rosa estava isolada. E quando alguém fica sozinho, fica mais fácil quebrar. A noite caiu pesada sobre o casarão. A chuva voltou com força, batendo nas janelas como dedos impacientes, enquanto Rosa permanecia sentada no chão do quarto pequeno, abraçada aos próprios joelhos. O silêncio era cortado apenas pelo som distante dos trigêmeos chorando, um som que ela conhecia bem demais para ignorar. Cada choro parecia chamar por ela. Mas ela não podia descer. A ordem de Augusto tinha sido clara. Rosa fechou os olhos tentando controlar a respiração. A injustiça queimava por dentro. Não era só perder o emprego. Era ser afastada deles. Das 3 vidas que tinham se tornado o motivo dela levantar todos os dias. Passos ecoaram no corredor. Ela levantou a cabeça rapidamente, esperançosa. Talvez seu Amaro. Talvez alguém trazendo notícias. A porta abriu devagar. Era Lívia. Ela entrou sem pedir licença, fechando a porta atrás de si com calma exagerada. O quarto pequeno pareceu ainda menor. Posso? Perguntou, mas já estava dentro. Rosa secou o rosto rapidamente. O que a senhora quer? Lívia caminhou pelo quarto observando tudo. A cama simples, a mala no canto, as poucas roupas organizadas com cuidado. Sabe, eu realmente tentei gostar de você, disse, a voz suave demais. Rosa não respondeu. Mas você complicou as coisas, continuou Lívia. Os bebês ficaram muito apegados. Isso é errado? Perguntou Rosa, encarando-a. Lívia sorriu. Depende do ponto de vista. O silêncio ficou pesado. Você deveria ir embora, disse Lívia finalmente. Facilitaria tudo. Para você e para todos nós. Rosa sentiu a raiva subir. Eu não fiz nada. Talvez não, respondeu Lívia dando de ombros. Mas, às vezes, não precisa fazer. Basta estar no lugar errado. As palavras soaram como ameaça. Por que a senhora está fazendo isso comigo? Rosa perguntou, a voz tremendo. Lívia inclinou a cabeça, como se pensasse. Por que você começou a ocupar espaço demais? Ela se aproximou, abaixando o tom. E eu não gosto de competir. Antes que Rosa pudesse responder, o choro alto de um dos bebês ecoou pelo corredor. Depois outro. Depois os 3. Rosa levantou-se instintivamente. Eles precisam de mim. Lívia bloqueou a passagem. Não. Eles precisam aprender a ficar sem você. O olhar de Rosa endureceu pela primeira vez. Eu só quero cuidar deles. Eu sei, disse Lívia, sorrindo. Esse é exatamente o problema. Ela saiu do quarto deixando a porta aberta. Rosa ficou parada, ouvindo os choros se intensificarem. Cada instinto dela gritava para descer correndo, mas o medo de piorar tudo a segurava. Lá embaixo, o caos crescia. Lívia tentava acalmar os 3 ao mesmo tempo, claramente perdida. Lucas chorava alto, Mateus se contorcia no berço e Benício já estava vermelho de tanto gritar. Augusto apareceu na porta, confuso. O que está acontecendo? Eles não param, respondeu Lívia, irritada. Não sei o que houve. Augusto observou a cena e sentiu um aperto no peito. Nunca tinha visto os 3 tão agitados ao mesmo tempo. Instintivamente, olhou para a porta, como se esperasse Rosa aparecer. Mas ela não veio. O choro aumentou. Talvez, começou ele hesitante, talvez devêssemos chamar a Rosa. Lívia virou-se rapidamente. Depois de tudo? Você ainda confia nela? Augusto ficou em silêncio. No andar de cima, Rosa já não aguentava mais. O choro era forte demais. Ela abriu a porta devagar e desceu alguns degraus, parando ao ver a cena. Os 3 bebês choravam desesperados. Sem pensar, ela entrou no quarto. Posso deitar? Perguntou baixinho. Lívia abriu a boca para protestar, mas Augusto levantou a mão. Deixa.
Rosa se aproximou calmamente. Pegou Lucas primeiro, encostando o menino no peito enquanto cantava a canção baixinho. Depois balançou o berço de Mateus com o pé e colocou a mão sobre Benício. Em menos de 2 minutos, o choro começou a diminuir. O quarto ficou silencioso novamente. Augusto observava, impressionado. Lívia apertou os lábios. Rosa não disse nada. Apenas continuou cantando. Foi então que Augusto reparou na expressão dela. Havia lágrimas secas no rosto. Ela parecia quebrada, mas ainda assim estava ali, cuidando. Dentro dele algo começou a pesar. A culpa. Depois que os bebês finalmente dormiram, Rosa se virou para sair. Antes de alcançar a porta, a voz de Lívia cortou o silêncio. Não se acostume. Isso não muda nada. Rosa parou por um segundo, mas não respondeu. Ao sair, Augusto a seguiu até o corredor. Rosa. Ela virou devagar. Ele hesitou. Eu só quero ter certeza que meus filhos estão seguros. Ela assentiu, os olhos marejados. Eu também, senhor. As palavras acertaram ele como uma pancada. Rosa voltou para o quarto pequeno, fechando a porta atrás de si. Encostou-se nela e respirou fundo. Algo dentro dela mudou naquele momento. Até então, ela estava apenas tentando se defender. Agora começava a entender que precisava lutar. Porque se não lutasse, perderia tudo. No corredor escuro, Lívia observava de longe. E pela primeira vez, a expressão dela não era de controle. Era de raiva. Porque o plano começava a escapar. A madrugada avançou lenta, mas Rosa não conseguiu dormir. Sentada na cama estreita, ela revivia cada palavra dita por Lívia, cada olhar desconfiado que vinha recebendo dos funcionários, cada momento em que sentiu o chão escapar sob os próprios pés. Algo estava errado desde o começo, e agora já não parecia coincidência. Ela precisava entender. Lá fora, a chuva havia parado, deixando apenas o som ocasional de carros distantes. A casa estava silenciosa, mas Rosa sabia que silêncio demais escondia coisas. Depois de alguns minutos olhando para o teto, levantou devagar. Abriu a porta do quarto e saiu na ponta dos pés. O corredor estava escuro. Desceu as escadas lentamente, evitando os degraus que faziam barulho. Seu plano era simples: pegar o casaco que havia deixado na área de serviço e voltar. Nada mais. Mas quando passou perto da despensa, vozes baixas fizeram ela congelar. Uma voz era de Lívia. A outra, masculina. Grave. Desconhecida. Rosa se aproximou devagar, ficando atrás da porta entreaberta. Prendeu a respiração. Isso está demorando demais, dizia o homem, impaciente. Quanto mais tempo, mais risco. Eu sei, respondeu Lívia, irritada. Ele ainda não assinou os documentos. Rosa sentiu o coração disparar. Então faz ele assinar, disse o homem. Você não disse que ele estava na sua mão? Lívia soltou um riso curto. Não é tão simples. Ele ainda é muito ligado à memória da esposa. Preciso ir com calma. O estômago de Rosa gelou. E a babá? O homem perguntou. Resolveu? Quase, respondeu Lívia. Mais alguns dias e ela sai sozinha. Já está isolada. Rosa levou a mão à boca para não soltar nenhum som. Bom, disse o homem. Enquanto ela estiver perto dos bebês, atrapalha o plano. Silêncio. Depois que o casamento acontecer, continuou Lívia, baixando a voz, a gente acelera tudo. Um acidente resolve. Viúvo outra vez, herança garantida. As pernas de Rosa começaram a tremer. E as crianças? Perguntou o homem, rindo baixo. Lívia respondeu sem hesitar. Não vou ficar com 3 bebês. Depois do dinheiro, a gente resolve isso. Adoção internacional. Tem gente que paga muito. O mundo pareceu parar. Rosa sentiu o sangue fugir do rosto. A parede atrás dela pareceu girar. Aquilo não era apenas maldade. Era crime. Algo muito pior do que imaginava. Ela deu um passo para trás sem perceber e o piso rangeu. Silêncio instantâneo dentro da despensa. Você ouviu isso? Perguntou o homem. Rosa não esperou. Virou-se e correu pelo corredor, subindo as escadas quase sem sentir os pés. Entrou no quarto e trancou a porta, o coração batendo tão forte que parecia sair pela garganta. Encostou-se nela tentando respirar. Lívia não era só manipuladora. Era perigosa. E ninguém acreditaria nela. A empregada acusada de roubo contra a noiva perfeita. Rosa caiu sentada no chão, tentando organizar os pensamentos. Precisava de provas. Sem provas, seria apenas mais uma acusação desesperada.
Pegou o celular com mãos trêmulas. Abriu a galeria, pensou em gravar algo, mas não sabia por onde começar. Na manhã seguinte, fingiu normalidade. Desceu para o café em silêncio, evitando olhar diretamente para qualquer pessoa. Lívia estava lá, sorrindo como sempre, conversando com Augusto sobre algum evento beneficente. A naturalidade dela era assustadora. Rosa sentiu um arrepio. Durante o dia, começou a observar mais. Notou como Lívia sempre desaparecia por alguns minutos com o celular na mão. Como fazia ligações escondidas na varanda. Como evitava que Augusto ficasse sozinho por muito tempo. À noite, enquanto recolhia brinquedos na sala, algo chamou sua atenção. Um papel amassado atrás do sofá. Ela pegou discretamente. Era um recibo do Hospital Sírio-Libanês, datado de 2 anos antes. O nome no documento não era Lívia Montenegro. Era Lívia Mendes Silva. Rosa franziu a testa. Guardou o papel rapidamente no bolso antes que alguém visse. Mais tarde, enquanto limpava a mesa do escritório, viu uma pasta entreaberta. Dentro, documentos de cartório. O nome de Lívia aparecia em processos relacionados à guarda de crianças e disputas familiares. O coração acelerou. Ela pegou o celular e fotografou rapidamente as páginas, ouvindo qualquer barulho no corredor. Passos. Fechou tudo às pressas e voltou a limpar como se nada tivesse acontecido. Quando a porta abriu, era Augusto. "Está tudo bem?" perguntou ele. "Sim, senhor", respondeu, tentando parecer calma. Ele observou o rosto dela por um segundo. "Você parece diferente." Rosa hesitou. Queria contar tudo naquele momento. Gritar a verdade. Mas sem provas suficientes, parecia loucura. "Só cansada", disse. Augusto assentiu e saiu. Naquela noite, trancada novamente no quarto, Rosa espalhou sobre a cama tudo que havia conseguido. O recibo com outro nome, as fotos dos documentos, pequenas peças soltas que começavam a formar algo maior. Ainda não era suficiente. Mas era um começo. Ela respirou fundo e pegou o celular. Precisava de ajuda. Digitou rapidamente uma mensagem. "Padre Miguel, preciso falar com o senhor. É urgente." A resposta veio minutos depois. "Venha amanhã depois da missa. Estarei esperando." Rosa fechou os olhos. Pela primeira vez em dias, sentiu um fio de esperança. Mas não sabia que, do outro lado do corredor, alguém observava a luz do quarto dela acesa tarde demais. Lívia. E quando percebeu que Rosa começava a reagir, o sorriso dela desapareceu. Porque agora o jogo mudava. E quando o alvo para de fugir, a caçada fica mais perigosa. A manhã chegou fria e silenciosa. Rosa saiu cedo, antes que a casa despertasse completamente. Disse a Dona Lourdes que precisava resolver algo pessoal e recebeu apenas um aceno distraído em resposta. Ninguém perguntou para onde ia. Naquele momento, ela já não parecia fazer parte daquele lugar. Do lado de fora, o ar úmido de São Paulo trouxe um pouco de clareza. Rosa apertava a bolsa contra o corpo, onde guardava o recibo, o celular com as fotos e a sensação constante de que estava andando sobre uma corda bamba. 2 ônibus depois, desceu diante da paróquia Nossa Senhora da Paz. As portas estavam abertas, e o cheiro de madeira antiga e vela acesa trouxe uma memória distante da infância em Itabaiana. Por alguns segundos, sentiu vontade de chorar só por estar em um lugar que parecia seguro. Padre Miguel arrumava flores perto do altar quando a viu entrar. "Rosa Maria", disse com um sorriso caloroso. "O que aconteceu, filha?" Ela tentou responder, mas a voz falhou. Sentou-se no banco da frente, pouco a pouco, contou tudo. As sabotagens, as acusações, a conversa na despensa, o plano envolvendo Augusto e os bebês. O padre ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando ela terminou, o silêncio ficou pesado entre os dois. "Isso é grave", disse ele finalmente. "Ninguém vai acreditar em mim", Rosa respondeu, limpando as lágrimas. "Eu sou só a babá, já me fizeram parecer mentirosa, desorganizada, ladra." Padre Miguel respirou fundo. "Você não está sozinha." Ele pegou o celular e discou um número. "Tenho uma amiga, alguém que pode ajudar." Ela conhecia bem a esposa do Sr. Ferraz. Rosa ergueu os olhos. "A esposa?" "Sim. Dona Beatriz Azevedo. Se alguém souber alguma coisa sobre essa mulher, é ela." 2 horas depois, Rosa e o padre chegaram a uma casa antiga no Jardim Europa. O portão abriu, revelando um jardim impecável. Quem os recebeu foi uma senhora elegante, cabelos brancos bem presos e olhar firme. "Então você é a Rosa", disse ela,
analisando a jovem com atenção. Entre. Temos muito que conversar. Sentados na sala, Rosa contou novamente a história. Dona Beatriz escutava sem interromper, apenas observando, como se encaixasse peças antigas. Quando Rosa mencionou o nome Lívia Montenegro, a senhora fechou os olhos por um instante. Eu sabia que ela voltaria, murmurou. Rosa e o padre trocaram olhares. A senhora conhece ela? Conhecer não, mas sei quem é, respondeu, levantando-se. Caminhou até uma estante e tirou uma caixa de madeira. Dentro havia documentos antigos. Elvira, a falecida esposa do Augusto, me procurou quando estava doente, explicou. Disse que uma mulher estranha apareceu no hospital se oferecendo para ajudar. Elvira desconfiou. Dona Beatriz entregou um papel para Rosa. Era um documento registrado em cartório. Rosa começou a ler em voz baixa. Alerto meu esposo Augusto Ferraz sobre uma mulher chamada Lívia Montenegro. As mãos dela começaram a tremer. Elvira investigou, continuou Dona Beatriz. Descobriu que essa mulher já tinha tentado se aproximar de outras famílias ricas. Viúvos, sempre com filhos pequenos. Padre Miguel arregalou os olhos. Meu Deus! Elvira queria entregar isso pessoalmente ao marido, disse a senhora com pesar. Mas morreu antes. Eu guardei, achando que nunca seria necessário. Rosa sentiu o coração acelerar. Então ela é mesmo uma golpista. Profissional, corrigiu Dona Beatriz. Escolhe alvos vulneráveis, ganha confiança, tenta acesso à herança usando casamento e guarda das crianças. Dona Beatriz tirou mais papéis da caixa, recortes de jornais, registros de processos, nomes diferentes ligados a Lívia. Ela quase conseguiu em Ribeirão Preto, explicou. Só não foi presa porque faltaram provas diretas. Rosa segurava os documentos como se fossem ouro. Agora tinha algo real. O que eu faço? Perguntou. Dona Beatriz foi direta. Você volta para aquela casa e entrega tudo diretamente ao Augusto. Na frente dela. Sem aviso. Rosa engoliu seco. E se ele não acreditar? Padre Miguel colocou a mão no ombro dela. Um pai que ama os filhos reconhece a verdade quando ela aparece. Rosa respirou fundo. Pela primeira vez desde que tudo começou, não se sentia fraca. Sentia raiva. E determinação. Voltaram para a igreja já no fim da tarde. Antes de sair, Padre Miguel segurou as mãos dela. Coragem, filha. A verdade sempre encontra um caminho. Quando Rosa chegou novamente ao casarão, o céu já estava alaranjado pelo pôr do sol. O coração batia forte enquanto apertava a pasta contra o peito. Seu amaro abriu o portão e arregalou os olhos. Rosa? Você não devia estar aqui. Preciso falar com o Sr. Augusto. É urgente. Ele hesitou. A dona Lívia. Por favor, disse Rosa, firme. Pelo bem das crianças. O mordomo estudou o rosto dela por um instante e então deu um passo para o lado. Vai rápido. Eles estão na sala de jantar. Rosa entrou. Cada passo ecoava no chão de madeira. Quando empurrou a porta, a conversa parou. Augusto estava sentado à cabeceira. Lívia ao lado, sorrindo até ver Rosa. O sorriso desapareceu. O que você está fazendo aqui? Perguntou, fria. Rosa respirou fundo e entrou. Eu vim mostrar a verdade. Ela colocou a pasta sobre a mesa. E, naquele instante, o jogo mudou. O som da pasta batendo sobre a mesa pareceu ecoar pela sala inteira. Augusto levantou lentamente o olhar, surpreso. Lívia ficou imóvel por um segundo, mas o olhar dela endureceu quase imediatamente. Eu pedi para você não voltar aqui, disse Augusto, a voz baixa. Rosa respirou fundo, sentindo o coração bater forte demais. Eu sei, senhor, mas se eu não falasse agora, podia ser tarde. Lívia soltou uma risada curta, cheia de desprezo. Augusto, isso é ridículo. Ela está desesperada. Rosa ignorou. Abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a mesa. Papéis antigos, recortes de jornal, cópias de processos. Antes de me mandar embora, o senhor precisa ver isso. Augusto pegou um dos documentos com expressão confusa. Seus olhos pararam no papel timbrado de cartório. O que é isso? Um alerta feito pela sua esposa, respondeu Rosa. Dona Elvira. Lívia deu um passo à frente. Isso é mentira. Fica quieta, disse Augusto sem levantar a voz, mas o tom foi suficiente para silenciar a sala. Ele começou a ler. As mãos tremiam. Alerto meu esposo Augusto Ferraz sobre uma mulher chamada Lívia Montenegro. O silêncio ficou pesado. Rosa continuou,
sentindo a força voltar à voz. Dona Beatriz guardou esse documento. Elvira suspeitou dela antes de morrer. Lívia cruzou os braços. Isso pode ser falsificado. Qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa. Rosa puxou outro papel. Então explica isso. Recortes de jornal. Processos antigos. Outros viúvos. Outras famílias. Augusto passou os olhos rapidamente pelos documentos, o rosto ficando cada vez mais pálido. Lívia, o que é isso? Ela riu nervosamente. Augusto, pelo amor de Deus, você vai acreditar nessa empregada? Ela está inventando tudo porque foi pega roubando. Rosa sentiu a raiva subir. Eu nunca roubei nada. Claro que não, respondeu Lívia, sarcástica. E as mensagens? O colar? Foram armação. Rosa respondeu firme. Augusto levantou-se devagar. A cadeira raspou no chão. Eu preciso entender, disse ele, passando a mão pelo rosto. Rosa, de onde você tirou isso? Da dona Beatriz Azevedo. Ela conhecia sua esposa. Guardou esses documentos porque a Elvira não teve tempo de entregar. O nome fez Augusto congelar. Beatriz, murmurou. Ele lembrava. Amiga antiga da esposa. Alguém em quem Elvira confiava. Lívia percebeu a mudança e tentou se aproximar. Amor, isso é absurdo. Você sabe como pessoas ricas atraem inveja. Essa menina está manipulando você. Augusto levantou a mão impedindo-a de tocar nele. Pela primeira vez, houve distância entre os dois. Rosa continuou. Não é só isso. Eu ouvi uma conversa. Ela e um homem falando sobre casamento, assinatura de documentos, e um acidente. A palavra caiu pesada na sala. Lívia perdeu o sorriso. Agora virou novela, disse ela, ríspida. Augusto, isso é loucura. Augusto olhou para Rosa. Você tem alguma prova dessa conversa? Rosa hesitou. Não gravei, mas tenho outra coisa. Ela pegou o celular e abriu as fotos dos documentos que havia tirado no escritório. Isso estava na sua mesa. Processos antigos envolvendo o nome dela. Augusto pegou o celular e começou a deslizar as imagens. A expressão dele mudava a cada página. Silêncio. Lívia começou a perder a calma. Isso é invasão de privacidade. Você mexeu nas nossas coisas? Eu estava tentando salvar seus filhos, respondeu Rosa. A frase ficou suspensa no ar. Augusto fechou os olhos por um instante. Lívia, disse devagar, você já usou outro nome? Ela hesitou. Só um segundo. Mas foi suficiente. Isso não importa, respondeu finalmente. Importa sim, disse ele, a voz mais firme. Ela deu um passo para trás. Augusto, você está ouvindo uma empregada que claramente quer o meu lugar. Rosa ficou imóvel. Augusto virou-se lentamente para Lívia. Meu lugar? Repetiu. Lívia percebeu que tinha falado demais. Tentou sorrir. Eu só quero proteger nossa família. Augusto soltou uma risada amarga. Nossa família? Silêncio. Ele olhou novamente para os papéis, depois para Rosa. Se isso for verdade. É, disse Rosa com firmeza. E tem mais. Ela contou tudo. A conversa na despensa. O plano de afastá-la. O comentário sobre os bebês serem parte do pacote. Cada palavra fazia o rosto de Augusto endurecer. Quando terminou, ninguém falou por alguns segundos. Então Lívia explodiu. Isso é ridículo. Você vai acreditar nela? Depois de tudo que fiz por você? Augusto olhou diretamente nos olhos dela. E pela primeira vez, parecia vê-la de verdade. Eu preciso confirmar uma coisa. Ele saiu rapidamente da sala, deixando as duas sozinhas. Lívia virou-se para Rosa, o rosto transformado. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Eu só falei a verdade. Você acha que ganhou? Sussurrou Lívia, os olhos cheios de ódio. Isso ainda não acabou. Antes que Rosa pudesse responder, Augusto voltou. Tinha o celular na mão. Eu revisei as câmeras da casa, disse, a voz baixa e perigosa. Lívia ficou imóvel. E vi coisas interessantes. Ele apertou o play. Na tela apareceu a garagem. Lívia conversando com um homem de boné. Entregando um envelope. O áudio era baixo, mas claro o suficiente. Assim que ele assinar a guarda, a gente acelera o resto. Rosa sentiu o corpo arrepiar. Lívia ficou branca. Isso é montagem. Augusto avançou um passo. Tem data, hora e mais gravações. O silêncio caiu como um peso esmagador. A máscara finalmente tinha rachado. E agora, não havia mais volta.
O silêncio que tomou conta da sala parecia impossível de respirar. A imagem congelada no celular mostrava Lívia na garagem, entregando o envelope ao homem. Augusto segurava o aparelho com a mão firme, mas o olhar revelava algo quebrado. Lívia foi a primeira a reagir. Isso não prova nada, disse, a voz já sem a suavidade habitual. Você não sabe o contexto. Augusto levantou lentamente o olhar. Então explica. Ela abriu a boca, mas hesitou. Pela primeira vez desde que Rosa a conhecia, parecia sem resposta. Rosa permaneceu imóvel, observando. O corpo inteiro ainda tremia, mas agora havia algo diferente dentro dela. Não era medo. Era a certeza de que a verdade finalmente estava aparecendo. Augusto apertou novamente o play. O vídeo continuou. A voz do homem apareceu com clareza. A babá precisa sair logo. Depois a voz de Lívia. Mais uns dias e ela cai sozinha. O ar da sala mudou. Seu Amaro apareceu na porta atraído pelos gritos que começavam a subir de tom. Ao ver a cena, ficou parado, sem saber se entrava. Isso é mentira. Gritou Lívia. Esse áudio pode ser manipulado. Augusto deu um passo em direção a ela. Também tem gravação de você entrando no quarto da Rosa quando ela não estava lá. Pegando o celular dela. Mexendo nas mamadeiras. As palavras caíram uma após a outra como golpes. Lívia recuou. Você estava me espionando? Eu estava tentando entender, respondeu ele com a voz rouca. E agora entendi demais. Rosa sentiu o peito apertar. Aquilo era maior do que ela imaginava. Augusto parecia devastado, como alguém que percebe de uma vez só todas as próprias escolhas erradas. Augusto, amor, Lívia tentou mudar o tom, aproximando-se. Eu fiz isso por nós. Eu só queria garantir nosso futuro. Ele recuou. Nosso futuro? O silêncio foi quebrado apenas pelo choro distante de um dos bebês no andar de cima. Rosa virou instintivamente a cabeça na direção da escada, mas permaneceu onde estava. Lívia percebeu que estava perdendo o controle. A máscara caiu completamente. Você acha que eu queria ficar trocando fralda? Disse, a voz cheia de desprezo. Eu sabia exatamente o que estava fazendo desde o começo. O choque tomou conta da sala. O quê? Augusto sussurrou. Ela riu, amarga. Você era fácil. Viúvo, rico, quebrado emocionalmente. Só precisava de alguém dizendo as palavras certas. Rosa sentiu o estômago revirar. Seu Amaro entrou totalmente na sala, pálido. Dona Lívia. Cala a boca. Ela gritou. Augusto parecia sem ar. E os meus filhos? Perguntou, quase sem voz. Lívia deu de ombros. Eram parte do pacote. A frase ecoou como um tiro. Rosa fechou os olhos por um segundo. Era exatamente o que tinha ouvido na despensa. Augusto deu um passo para trás, como se tivesse levado uma pancada física. Sai da minha casa, disse baixo. O quê? Sai. Agora. Lívia riu, incrédula. Você vai me expulsar por causa dessa empregada? Não, respondeu ele, a voz subindo pela primeira vez. Vou te expulsar porque você é uma mentirosa. Ela avançou um passo, o rosto distorcido pela raiva. Você não faz ideia do que está fazendo. Tenho sim, respondeu Augusto. E devia ter percebido antes. O choro dos bebês ficou mais alto no andar de cima. Rosa não aguentou mais. Com licença, disse, já indo em direção à escada. Ninguém a impediu. Enquanto subia, ouviu os gritos aumentarem lá embaixo. No quarto, os trigêmeos estavam agitados. Ela pegou Lucas primeiro, depois tentou acalmar os outros dois ao mesmo tempo, cantando baixinho. O som familiar pareceu acalmá-los aos poucos. Mas mesmo ali, podia ouvir o eco da discussão descendo pelo corredor. Lá embaixo, Lívia já não tentava fingir. Você não pode fazer isso comigo. Gritava. Eu tenho direitos. Você não tem nada aqui, respondeu Augusto. Ela olhou ao redor, procurando apoio, mas encontrou apenas o olhar frio de seu Amaro. A raiva tomou conta. Isso não vai ficar assim, disse entre dentes. Você vai se arrepender. Augusto apontou para a porta. Fora. Lívia pegou a bolsa com violência e caminhou até a saída. Antes de abrir a porta, virou-se e lançou um olhar cheio de ódio para a escada. Isso não acabou, sussurrou. A porta bateu forte. Silêncio. Augusto ficou imóvel no meio da sala, respirando pesado. Parecia menor. Quebrado. Seu Amaro se aproximou lentamente. Senhor. Mas Augusto levantou a mão, pedindo silêncio. No andar de cima, Rosa terminou de acalmar os bebês.
Sentou-se na cadeira com os três próximos, respirando fundo. Não sabia o que aconteceria agora. Só sabia que algo tinha terminado naquela casa. Mas também sentia que a história ainda não tinha acabado. Porque no fundo, ela sabia uma coisa. Pessoas como Lívia raramente vão embora em silêncio. E a sensação de perigo ainda estava no ar. A casa permaneceu em silêncio por longos minutos depois que a porta bateu. Era um silêncio estranho, pesado, como se as paredes ainda tentassem entender o que tinha acabado de acontecer. Augusto continuava parado no centro da sala, o olhar perdido, enquanto seu amaro observava à distância, sem saber se deveria falar. Do andar de cima, o canto baixo de Rosa chegava quase como um sussurro, acalmando os trigêmeos. O som trouxe Augusto de volta à realidade. Ele fechou os olhos por um instante e soltou o ar devagar, sentindo o peso de tudo desabar de uma vez. Eu fui um idiota, murmurou. Seu amaro hesitou antes de responder. O senhor só queria proteger os meninos. Augusto passou a mão pelo rosto. E acabei colocando eles em risco. O mordomo não respondeu. Não havia o que dizer. No quarto dos bebês, Rosa balançava Benício nos braços enquanto Lucas e Mateus finalmente adormeciam. O coração dela ainda batia acelerado. Mesmo com Lívia fora da casa, uma inquietação insistia em ficar. Era como se a ameaça ainda não tivesse ido embora de verdade. Quando colocou o último bebê no berço, ouviu passos atrás de si. Augusto estava na porta. O olhar dele parecia diferente. Menos distante. Mais humano. Eles estão bem? Perguntou baixinho. Agora sim, respondeu Rosa. Silêncio. Ele entrou devagar, como se tivesse medo de invadir algo sagrado. Começou, mas a voz falhou. Eu não sei como pedir desculpas por tudo. Rosa permaneceu quieta. Eu deixei você ser humilhada, continuou ele. Duvidaram de você por minha causa. Eu vi sinais, e mesmo assim escolhi acreditar na pessoa errada. Ela respirou fundo. O senhor estava com medo. Isso não justifica. Ele abaixou o olhar. Eu fiquei escondido ouvindo, testando, como se as pessoas fossem peças num jogo. E quem mais se importava com meus filhos foi quem mais sofreu. As lágrimas apareceram nos olhos dele. Rosa sentiu o coração apertar. O importante é que acabou, disse baixinho. Augusto soltou uma risada amarga. Será que acabou mesmo? As palavras pairaram no ar. Antes que pudessem continuar, o som da campainha ecoou pela casa. Os dois se olharam. Essa hora? Murmurou Rosa. Augusto desceu rapidamente. Rosa ficou alguns segundos hesitando, depois o seguiu até o corredor. Seu amaro já estava abrindo a porta. Do lado de fora, Lívia estava de volta. Ao lado dela, um homem de terno cinza segurava uma pasta elegante. A postura era profissional demais para aquela hora. Vim buscar minhas coisas, disse Lívia calmamente. E trazer o doutor Henrique Salazar, advogado da família. Rosa sentiu um arrepio. Augusto apareceu na entrada da sala. Eu não chamei advogado nenhum. O homem sorriu educadamente. Senhor Ferraz, fui informado que precisava regularizar urgentemente a guarda das crianças. Rosa sentiu o estômago afundar. Era o homem da gravação. Agora de terno. Ela deu um passo à frente. Esse não é advogado nenhum. Todos olharam para ela. Rosa, disse Lívia com desprezo, isso não é assunto seu. É sim, se envolve os bebês, respondeu firme. O homem tentou manter a calma. Senhora, por favor, não atrapalhe. São apenas documentos preventivos. Preventivos? Augusto franziu a testa. Que documentos? Lívia respondeu rápido. Só segurança, amor. Caso algo aconteça, a guarda já fica definida. Para você, completou Rosa. Silêncio. Seu amaro deu um passo à frente, bloqueando a entrada. O senhor não entra sem confirmação do patrão. O homem começou a recuar levemente. Nesse instante, Augusto pegou o celular. Talvez eu já tenha a confirmação que preciso. Ele abriu novamente o sistema das câmeras e apertou play. A imagem apareceu clara na tela. A garagem. Lívia conversando exatamente com aquele homem, sem terno, sem postura profissional. O áudio foi suficiente. Assim que ele assinar a guarda, a gente acelera o resto. O rosto do falso advogado perdeu a cor. Lívia ficou imóvel. Isso é ilegal. Ela gritou. Planejar assassinato também é, respondeu Augusto, a voz fria. Seu amaro segurou o braço do homem antes que ele tentasse fugir. Ninguém sai daqui. Rosa observava tudo com o coração disparado. As sirenes começaram a se aproximar ao longe.
Augusto já tinha chamado a polícia. Quando os policiais entraram, Lívia finalmente perdeu o controle. Isso é culpa sua. Gritou, avançando na direção de Rosa. Tudo aconteceu rápido. Augusto se colocou na frente, empurrando Lívia para trás. Você não encosta nela. Os policiais seguraram Lívia e o comparsa, algemando os dois enquanto ela gritava acusações desconexas. Rosa permaneceu parada, tremendo, vendo a cena acontecer como se fosse um sonho distante. Quando a porta finalmente se fechou e a viatura foi embora, o casarão ficou em silêncio novamente. Um silêncio diferente. Mais leve. Augusto virou-se para Rosa. Os olhos vermelhos. Eu não tenho palavras, disse baixo. Ela respirou fundo. Os bebês estão dormindo. Ele assentiu, a voz quebrada. Obrigado, por ter voltado. Por não ter desistido. Rosa apenas acenou. Não era vitória. Era alívio. Mas enquanto subia as escadas de volta para o quarto das crianças, ela sentiu algo novo nascer dentro daquela casa. Pela primeira vez, parecia seguro respirar. E talvez, apenas talvez, aquela história estivesse finalmente mudando de rumo. O amanhecer chegou diferente no casarão. A luz do sol atravessava as janelas grandes com uma suavidade que parecia nova, como se a própria casa respirasse aliviada depois de semanas de tensão. Rosa acordou antes do despertador, mas pela primeira vez não sentiu aquele peso esmagando o peito. O silêncio já não era ameaçador. Era paz. Ela desceu as escadas devagar, ouvindo o som leve de risadas vindo do quarto dos bebês. Quando abriu a porta, encontrou Augusto tentando dar mamadeira para Benício enquanto Lucas puxava a manga da camisa dele e Mateus batia palminhas, agitado. A cena era quase cômica. A camisa social de Augusto estava manchada de leite, o cabelo bagunçado, a expressão concentrada demais. Rosa não conseguiu evitar o sorriso. Acho que ele ganhou de você, disse baixinho. Augusto levantou o olhar e riu, cansado. Como você faz isso parecer fácil? Ela se aproximou e ajeitou o bebê com movimentos naturais. Não é fácil, só fica mais leve com o tempo. Os dois ficaram em silêncio observando os trigêmeos por alguns segundos. Augusto parecia diferente. Menos rígido. Menos distante. Dormiu bem? Perguntou ele. Rosa hesitou antes de responder. Melhor do que nos últimos dias. Ele assentiu devagar. Eu quase não dormi, fiquei pensando em tudo. O silêncio voltou, mas não era desconfortável. Naquela mesma manhã, os funcionários se reuniram na sala principal. Dona Lourdes, seu Amaro, Carmen e até o jardineiro estavam presentes. Rosa entrou sem entender o motivo, até que Dona Lourdes deu um passo à frente. A gente queria pedir desculpa, disse, a voz emocionada. Rosa piscou, surpresa. Não precisa. Precisa sim, interrompeu Carmen. Nós duvidamos de você. Vimos coisas estranhas e escolhemos acreditar no mais fácil. Seu Amaro abaixou a cabeça. Eu devia ter confiado mais no meu instinto. Rosa sentiu os olhos encherem de lágrimas. A Lívia era boa em manipular, disse suavemente. Não foi culpa de vocês. Dona Lourdes atravessou a sala e a abraçou apertado. Mesmo assim, perdão. Um por um, os funcionários se aproximaram. Abraços rápidos. Olhares sinceros. A tensão que havia dividido a casa começava a desaparecer. Do outro lado da sala, Augusto observava tudo em silêncio. Quando as pessoas se dispersaram, ele chamou Rosa para o escritório. Fechou a porta atrás deles. Tem uma coisa que eu preciso fazer, disse. Ele pegou um envelope da gaveta. Era o documento de Elvira. O alerta que nunca havia lido antes. Eu devia ter visto isso, murmurou. Rosa se aproximou devagar. O senhor não sabia. Augusto sorriu triste. Ela tentou proteger a gente até o fim, e eu ignorei todos os sinais. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Rosa, eu quero pedir desculpa de verdade. Antes que ela pudesse responder, ele se ajoelhou diante dela. Rosa arregalou os olhos. Senhor Augusto. Não como patrão, disse ele, a voz trêmula. Como homem. Eu errei com você. Fui covarde, desconfiado, deixei você sofrer por algo que nunca mereceu. As lágrimas escorreram pelo rosto de Rosa sem que ela percebesse. Levanta, por favor. Ele levantou devagar. Se você quiser ficar, eu prometo que as coisas vão ser diferentes. Ela respirou fundo. Eu fico, mas com uma condição. Augusto sorriu fraco. Qualquer uma. O senhor participa de verdade. Acorda de madrugada, troca fralda,
aprende a cantar para eles. Eles precisam de pai, não só de proteção. Ele riu, emocionado. Eu aceito. Naquele momento, alguém bateu na porta. Era seu Amaro. Senhor. Dona Beatriz e Padre Miguel chegaram. Poucos minutos depois, todos estavam reunidos na sala. Dona Beatriz observava tudo com um sorriso discreto, enquanto Padre Miguel mantinha as mãos cruzadas, satisfeito. Elvira estaria orgulhosa, disse a senhora, olhando para Augusto. Ele assentiu, emocionado. Rosa ficou em silêncio, segurando Benício no colo, sentindo algo novo nascer ali. Não era apenas um emprego. Era pertencimento. Nos dias seguintes, a casa mudou. Augusto começou a participar de verdade. Aprendeu a segurar os bebês da forma certa, a preparar mamadeira sem derramar metade, a acordar de madrugada mesmo cansado. Rosa ensinava com paciência, rindo dos erros dele. As noites já não eram tensas. Eram cheias de pequenos momentos inesperados, risadas baixas na cozinha, conversas depois que os bebês dormiam, silêncios confortáveis. Um fim de tarde, enquanto observavam os trigêmeos brincando no tapete da sala, Augusto falou quase sem olhar para ela. Você transformou essa casa. Rosa sorriu. Eu só cuidei deles. Não, disse ele. Você cuidou de todos nós. Ela sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar. O silêncio entre eles não precisava de palavras. Era calmo. Real. E pela primeira vez, Rosa percebeu que o medo tinha ido embora. A casa que quase foi prisão agora começava a parecer um lar. Mas ainda havia algo por vir. Algo que mudaria não só a casa, mas também o coração de quem vivia nela. 3 meses se passaram como um sopro tranquilo, trazendo para o casarão uma rotina que antes parecia impossível. A casa já não carregava o eco de tensão ou desconfiança. Agora havia brinquedos espalhados pela sala, risadas inesperadas pelos corredores e o som constante dos trigêmeos descobrindo o mundo. A manhã de domingo nasceu iluminada. O sol entrava pela varanda dos fundos, refletindo nos brinquedos coloridos espalhados pelo tapete. Rosa estava sentada no chão, Benício no colo, enquanto Lucas tentava engatinhar atrás de um carrinho vermelho e Mateus batia palmas cada vez que conseguia se equilibrar sozinho. Assim mesmo, devagar, dizia ela sorrindo. Augusto apareceu na varanda carregando uma tigela de mingau e uma expressão confusa. Acho que fiz errado de novo. Rosa olhou e riu. Ficou muito líquido. Eu juro que segui as instruções. Não seguiu não, respondeu divertida. 2 colheres, lembra? Ele sentou ao lado dela, aceitando a correção com um sorriso que já não era tímido como antes. Havia algo leve entre eles agora. Algo construído em dias comuns, não em grandes declarações. Conversas silenciosas no fim da noite, risadas quando as coisas davam errado, parceria no cansaço das madrugadas. Augusto observou Rosa enquanto ela limpava a boca de Benício com carinho automático. Você sabe que eles procuram você primeiro quando acordam, né? É porque eu fico mais tempo com eles, respondeu ela. Ele balançou a cabeça. Não, é porque eles se sentem seguros. As palavras vieram simples, mas carregadas de algo maior. Rosa não respondeu. Apenas sorriu, sentindo o coração bater diferente. O silêncio foi quebrado pelo riso alto de Lucas ao conseguir alcançar o carrinho. Augusto pegou o celular para filmar a cena, rindo junto. Estou virando aquele pai babão que grava tudo, comentou. Já virou, respondeu Rosa, provocando. O olhar dos dois se encontrou por um segundo mais longo do que o normal. Não havia pressa. Não havia peso. Só uma presença confortável. Mais tarde, quando os bebês dormiam, Rosa ficou na cozinha preparando café. Augusto entrou silenciosamente, encostando no balcão. Posso te perguntar uma coisa? Disse ele. Pode. Ele respirou fundo, como quem organiza pensamentos difíceis. Você já pensou em ir embora? A pergunta pegou Rosa de surpresa. Às vezes, no começo, sim. Mas agora não. Ele assentiu devagar. Eu tenho medo de que um dia você decida que não precisa mais ficar. Rosa olhou para ele com suavidade. Eu não fico porque preciso, eu fico porque quero. As palavras ficaram suspensas entre eles. Augusto sorriu, um sorriso sincero, quase tímido. Sabe, por muito tempo achei que seguir em frente significava esquecer. Mas você me mostrou que dá para continuar carregando o que amamos sem parar de viver. Rosa sentiu os olhos marejarem. A dona Elvira sempre vai fazer parte daqui, disse baixinho. Ele assentiu.
E eu acho que ela gostaria de ver a casa assim. Viva de novo. O silêncio que veio depois era quente, cheio de coisas que não precisavam ser ditas. Naquela tarde, Dona Beatriz apareceu para visitar. Encontrou a cena que sempre imaginou: Augusto no chão brincando com os trigêmeos, Rosa rindo ao lado, seu Amaro contando alguma história engraçada para Dona Lourdes na cozinha. A casa finalmente parecia um lar. Ela estaria orgulhosa, sussurrou Dona Beatriz para Rosa antes de ir embora. Rosa olhou ao redor. Eu espero que sim. O pôr do sol começou a colorir o céu de tons dourados. Na varanda, Augusto segurava Benício enquanto Lucas e Mateus engatinhavam perto de Rosa. Obrigado, ele disse de repente. Pelo quê? Por não ter desistido da gente. Ela sorriu. Eles mereciam alguém lutando por eles. Ele hesitou, olhando para os filhos. E talvez eu também precisasse. Rosa não respondeu. Não precisava. Os trigêmeos riram ao mesmo tempo, quebrando qualquer possibilidade de silêncio constrangedor. Augusto e Rosa riram juntos. Ali, naquele momento simples, parecia que tudo finalmente tinha se encaixado. Sem promessas exageradas. Sem finais perfeitos. Apenas um recomeço verdadeiro. Enquanto o sol desaparecia atrás das árvores, o casarão que já tinha sido palco de desconfiança, dor e medo agora se enchia de algo novo. Calma. Família. Esperança. E, pela primeira vez em muito tempo, ninguém precisava se esconder para saber quem realmente era. Fim.